Paz do Senhor, amém? Amém, Pai. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Gênesis 37. Essa palavra está falando, hein? Gênesis José. 37, os sonhos de José. Os mesmos que deram notícias, vão dar a notícia que a gente estamos vivos, em nome de Jesus. Amém. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, e apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho. Vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. E seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Vai e vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim os enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Amém? Pai, nós estamos aqui para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Por isso, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que ela seja frutífera quando cair, Senhor, esta palavra em nosso coração, que possamos dar frutos desta palavra, Pai, a 100, a 30, a 60 por 1, de forma, Senhor, que possamos realmente aprendermos com as lições que vamos estar aqui, Senhor, falando sobre a vida de José. Por isso, Senhor, edifica em nós, Pai, a Sua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? 4 aprendizados da vida de José. Primeiro, o mal da inveja, dos ciúmes e do ódio. Você pode deixar aberto aí que a gente vai folhear Gênesis aí. Gênesis 37, e o versículo 4 que a gente leu, diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Quando eu olho esse texto, eu vejo a primeira lição, como eu disse, o mal da inveja, dos ciúmes e do ódio. Diz a palavra, como a gente leu aqui, que Jacó amava José mais do que os outros irmãos.
E por isso houve os ciúmes, houve a ira, houve o ódio e houve todo um planejamento para que José fosse ali vendido como escravo, como vocês, eu acredito que saibam toda a história de José. E houve toda essa conspiração contra a vida de José, por causa de um sentimento que foi implantado no coração dos irmãos em relação à vida de José. Então, olha que sentimento, como é perigoso esse sentimento, quando há ciúmes, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente a qual se sobressai mais do que o outro. E aí houve toda essa conspiração contra a vida de José. O mal que gerou os ciúmes dos irmãos, por causa que uma atitude, talvez sem pensar de um pai, de presentear a José com uma roupa nova, com um traje novo, acendeu no coração dos irmãos uma trama, a qual houve um prejuízo, como a gente sabe, onde José ele é levado, e é vendido como escravo para o Egito. Então, amados, tome cuidado com o convívio de pessoas que muitas vezes podem tramar contra as nossas vidas, ou o nosso sentimento muitas vezes diante de circunstâncias pode se acender, sim, às vezes, os ciúmes, a inveja e o ódio. Então nós cristãos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, precisamos ser sóbrios e vigilantes, para que este mal, esse sentimento, ele não venha dominar as nossas vidas, a ponto de que as nossas vidas seja levada a uma atitude, a um ato impensado que possa provocar tamanha tragédia no ambiente, muitas vezes, a qual a gente se encontra. Tome cuidado. A gente vê nos noticiários da televisão, quantos maridos, quantos namorados que matam as suas companheiras por causa de ciúmes. Quantos? Por causa de um ciúmes, gera-se toda uma atitude e todo um ato impensado de uma tragédia que ocorre na vida dessas pessoas. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 4, ouça só, 4:23. Olha o que ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. O bem, o rini, shuri, limanaias, o bem ou o mal, ele procede daqui. Ele sai de dentro de nós. Em relação às circunstâncias, em relação às situações, aquilo que está aqui dentro, numa situação determinada, numa condição determinada, ele vai ser o quê? Posto para fora. Então, por isso que nós devemos estar sendo sóbrios e vigilantes e guardar esse coração bem guardado na presença do Senhor. Porque só o Espírito do Senhor, ele pode nos dar toda uma condição para que a gente não seja induzido a atos e atitudes que tragam tamanha tragédia nas nossas vidas, sim, muitas vezes. Porque no momento de ira, no momento de fúria, no momento de um ciúmes, as pessoas ficam o quê? Cegas. Elas agem por impulso e depois sofrem as consequências dos seus atos. Guarde o seu coração, assim como eu tenho guardado o meu. Amém? Amém. Segundo, a importância da honestidade. Gênesis 39. Pode acompanhar se vocês quiserem. O 21 e o 23 eu vou estar lendo. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava.
esse texto do capítulo 39 fala que José, quando ele é levado para o Egito, ele é escravo, ele é levado para o Egito, ele vai como assistente ou mordomo na casa de Potifar. Ele vai ali como empregado e gerencia toda a casa de Potifar. Potifar dá a responsabilidade para José de cuidar de tudo que lhe pertencia. Só não podia tocar ali na esposa de Potifar, mas tudo estava no controle de José para conduzir ali a casa e pôr em ordem as coisas, para ter um bom convívio e pôr em ordem. E quando eu vejo esse texto, eu vejo que José, sendo um homem íntegro, a palavra de Deus diz que quando a esposa de Potifar coloca os olhos em José, sendo ele um jovem de boa aparência, talvez, né? Ali bonito e tudo mais, ela cobiça ele e tenta seduzi-lo. Se você for ler toda a palavra, ele foge. Ele não se deixa cair em tentação, mas ele foge. Mas quando ele foge dela, acontece que ela segura-o pela veste e acaba estando ali a veste dele aos pés dela, e ela difama ele de alguma forma, levando ele a uma culpa que ele não cometeu, mas levando a ele o quê? A prisão. E nesse contexto que a gente leu aqui, do versículo 21 ao 23, diz que ele estava preso. E lá o carcereiro mor deposita também toda a responsabilidade de um cuidado ali na cadeia, para que José desse todo o desenvolvimento e o encaminhamento para cuidar ali dos presos e da cela, vamos dizer assim. E eu vejo na lição de José, nessa lição da importância da honestidade, que muitas vezes a gente vai pagar alto preço, não nos deixando seduzir pelas coisas do mundo, não se deixando seduzir por aquilo que é errado, que é enganoso, que muitas vezes nos seduz os olhos, mas que dentro do princípio da palavra de Deus, dentro dos princípios da integridade que há em nós como cristão, a gente vai sofrer o dano. Essa que é a verdade. A gente vai sofrer o dano. Por quê? Porque o sistema deste mundo, ele está voltado para o quê? Para o mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o sistema deste mundo, ele está no maligno. E muitas vezes, por a gente querer andar em retidão com a palavra e não se deixar corromper por nada deste mundo, a gente muitas vezes vai sofrer danos e consequências. Mas eu digo uma coisa para você: não negocie os seus valores e os seus princípios que estão aqui, na palavra do Senhor. Não negocie. Sofra o dano se você tiver que sofrer por fazer o que é certo, por fazer o bem. Melhor é sofrer fazendo o que é certo do que sofrer fazendo o que é errado. É isso que a palavra de Deus diz. Porque muitas vezes a gente vai se deparar aí fora com calúnias, com apontação de dedo e assim por diante. Mas que você siga íntegro diante da palavra de Deus, diante de um testemunho bom e reto, como cristão, para que o nome do Senhor não seja envergonhado e não seja difamado, mas que você viva os valores do reino, para que você seja abençoado. José viveu, ele sofreu dano, mas ele não desonrou o Senhor. Por quê? Porque havia no coração de José o temor, em primeiro lugar, ao Deus que era vivo e poderoso, que poderia livrá-lo sim da cadeia e poderia sim mudar toda aquela situação. Ele preferiu pagar o preço, ele preferiu sofrer as consequências do que fazer aquilo que era errado aos olhos do Deus dele. Que assim sejamos nós, tenhamos os valores de Cristo em nós e lutemos por ele. E não deixemos desperdiçá-lo por nada desse mundo. Amém? Glória a Deus. Terceiro, o perdão tem poder de restaurar. Gênesis 45, abra lá. Gênesis 45, versículo 4 e 5.
E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos dei aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante de vós. O perdão. Quando houve a fome e os irmãos de José foram ali no Egito para buscar alimento, e que no momento ele não se deu a conhecer aos irmãos que era José, que era o irmão deles, mas em um determinado momento da história, esses irmãos, se deparam ali com José e vê que era José, então, e temem, talvez por uma atitude que José pudesse fazer contra eles o mal, mas José não. José, dentro do seu coração, diante de toda a circunstância, teve a consciência de que todo o mal que intentaram contra a vida dele, o Senhor transformou em bênção. Que todo aquele mal que havia ali planejado, e o Senhor mudou a condição de José. E hoje José estava ali para poder ajudar os irmãos. Então José se revela àqueles irmãos, José perdoa aqueles irmãos, José ele age com compaixão com a vida daqueles irmãos. Então há o poder de uma restauração quando eu decido perdoar aquele que me fere, e não espero ali muitas vezes que o que me fere venha me pedir perdão. Pelo contrário, José se revela a eles, e José demonstra toda a longanimidade e benignidade que vem de quem? Do próprio Deus. Porque por nós mesmos, irmãos, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue perdoar aquele que nos fere, se não for o Senhor a colocar-nos o seu amor, a nos curar, para que a gente possa curar aqueles que nos feriram muitas vezes. É assim que funciona. Então devemos sempre estar prontos para perdoar, sempre, sempre, porque quando perdoamos, o Senhor é generoso. Ele nos dá uma provisão, uma providência, Ele muda todas as circunstâncias, Ele muda situações que não são favoráveis nas nossas vidas e faz com que elas sejam melhores e sejam transformadas diante daquilo que muitas vezes nos feriu e nos faz com que hoje sejamos agente de cura para outras pessoas. Então Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então nós precisamos perdoar, para que o Senhor libere sobre nós, em primeiro lugar, cura e restauração. E assim na vida daqueles que estão aí, que nos feriram, também o Senhor alcance, restaurando, libertando, transformando a vida dessas pessoas também, para que a providência não só abrange a nossa vida, mas aqueles que também muitas vezes nos magoaram e nos feriram. Então, o perdão é essencial para que a gente consiga, como o pastor Franklin disse, caminhar com o Senhor. Caminhar com o Senhor, caminhar com os irmãos. É assim que funciona. Quarto e último. Saber o nosso propósito importa. Como é importante a gente saber qual é o propósito que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. Para você e para mim. É importante a gente saber e conhecer qual a vontade do Senhor para nós. Gênesis 45, 7. Aí mesmo. Pelo que Deus... José falando, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha a consciência e o discernimento de José, diante de toda uma trajetória que não foi fácil para ele, mas ele chega à consciência, pela presença mesmo do Senhor ali em direcionar a vida dele, que ele, diante de todo o mal que ele enfrentou, era o propósito do Senhor levantá-lo ali na terra do Egito, para que hoje muitas vidas, ele, como governador hoje, ele foi colocado como governador do Egito, dominava sobre o reino ali também. Então, como ele tinha consciência de que a vida dele
estava ali com um propósito. O propósito de conservar em vida aquela nação, aquele povo, a sua própria família, que talvez ali desprezou ele, mas a sua família ali estava ali agora para desfrutar, junto com ele, das bênçãos do Senhor. Porque foi as bênçãos do Senhor, derramada ali, através do governo de José, que alcançou milhares de vidas, que foram ali libertas e não passaram a necessidade por causa da fome que estava extrema. Então nós precisamos ter consciência do qual o propósito que o Senhor tem para nós. Precisamos orar, buscar do Senhor o direcionamento para que a gente seja específico e o Senhor possa nos ajudar a cumprir o projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Quando sabemos qual o propósito de Deus para a nossa vida e que Deus ele está conosco e sempre estará conosco, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos bons, nós não temeremos mal algum. Sabe por quê? Porque maior é o Senhor que está conosco do que o diabo que está no mundo, que tenta muitas vezes mover situações, mover pessoas para nos afligir. Mas quando temos a consciência que o Senhor é com a gente e que o propósito do Senhor é o que tem que prevalecer nas nossas vidas, a gente segue firme, sem desviar do alvo, sem esmorecer na caminhada, olhando para o Senhor, que é o firme e o autor e consumador da nossa fé. A gente olha firme para Ele, para que a gente não vacile na nossa caminhada. Essa era a palavra. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.